Hoje vamos estudar o capítulo de número 4 da Epístola aos Efésios. Eu costumo dizer que o apóstolo Paulo tem uma didática nas suas escritas, na forma de ensinar e aplicar, muito eficaz. De imediato, ele sempre demonstra as suas doutrinas, como logo em seguida nos mostra os deveres. E a Epístola aos Efésios, ela se caracteriza muito bem com este exemplo, pois esta epístola é formada de 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos, ele doutrina. Os últimos 3 capítulos, ele diz o dever. Eu costumo dar o exemplo que é como se fosse uma receita. Na receita, primeiro você demonstra os ingredientes, depois tem um modo de preparo, que é como fazer. E partindo desse princípio de que o apóstolo Paulo, com muita fluidez, coerência e autoridade, mostra-nos a doutrina e também os deveres. Aqui no capítulo 4, ele vai nos ensinar a respeito da unidade. Unidade essa que é dada a exemplo de um corpo, onde Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo, fazendo parte desta unidade perfeita. Devemos levar em consideração que a unidade, ela não é a uniformidade. A uniformidade são todos iguais. Na unidade, não. Apesar das diferenças, há harmonia. Vai aqui um exemplo bem interessante acerca da uniformidade. Numa empresa, todo mundo veste a farda, uniformidade. Mas nem todo mundo se veste com a camisa da empresa. O que significa isso? Com compromisso. Nem todos estão ali no mesmo propósito. Com a igreja é diferente. Há diversidades, há diferenças. E dentro dessa diversidade de ministério, diversidade de dons e de pessoas, há uma harmonia. A harmonia é essa que já foi explicada aqui nos nossos estudos, que não é criada pelo ser humano, mas é mantida, pois essa unidade é derivada, iniciada, criada pelo Espírito de Deus que habita no meio da igreja. Então, Paulo diz o seguinte, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligado pelo vínculo da paz. Aqui nós encontramos a palavra suplico-lhes, em outras traduções, rogo-vos. E essa súplica fala a respeito do que o mesmo já ensinou no início da sua epístola. É um chamado a colocar em prática aquilo que foi ensinado. Nós temos deveres e devemos viver à altura deste chamado. E para nós compreendermos melhor, é necessário nós falar sobre alguns fatos importante sobre a graça dessa unidade, criada pelo Espírito e mantida por nós, crentes lavados e remidos. Já disse aqui há poucos minutos que a unidade não é a uniformidade. A unidade é de origem interior e constitui uma graça espiritual, enquanto a uniformidade é o resultado de uma pressão exterior. Nós podemos perceber que Paulo trata sobre isso não somente aqui, mas em outras cartas. Nós sabemos que um corpo ele é composto por partes diferentes, mas essas diferenças não tiram a harmonia criada pelo Espírito de Deus, pois se cumprir com os nossos deveres, nós iremos fazer o que o mundo por si só não consegue, pois o Espírito de Deus não está lá. Entre algumas características que deve haver na construção do corpo, ou seja, das pessoas que estão inseridas neste corpo, onde Cristo é o cabeça, é que tem que haver humildade, tem que haver mansidão, tem que haver longanimidade, tem que haver diligência. Isso traz benefícios extraordinários para a comunhão da igreja. A humildade é você não se considerar superior e nem inferior, mas saber o seu lugar. A mansidão é o poder
sob controle. O nosso maior exemplo, Cristo, é manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo de número 29, o texto sagrado diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a humildade e a mansidão não é uma característica inata. Nós não nascemos com isso, mas aprendemos. Temos a longanimidade. O que isso significa? Literalmente é longo ânimo. Pessoas que têm longanimidade, elas são dotadas da capacidade de tolerar desconforto sem revidar. Isso é o amor em prática, pois a Bíblia diz que o amor é paciente e benigno. A gente observa que Paulo está descrevendo fruto do Espírito, pois, de acordo com os seus ensinamentos, ele sempre nos incentiva a andar no Espírito. O que é andar? Fala de caráter, de comportamento, de atitude. E quando nós andamos no Espírito, consequentemente, iremos produzir o seu fruto. Também temos a diligência. E o que isso significa? Literalmente, é mostrar-se desejoso de manter ou de guardar a unidade do Espírito. Acredito que um dos exemplos bem viáveis é quando duas pessoas se casam, elas se amam. Só que o amor por si só não vai ser suficiente para sustentar o seu relacionamento. Eles precisam trabalhar para valer. Eles precisam ser diligentes um com o outro. A diligência requer esforço. Paulo está nos ensinando que devemos nos esforçar aqui de forma esporádica, de vez em quando, não, constantemente, para manter essa unidade. Não podemos baixar a guarda, não podemos nos acostumar com o simples, não podemos viver de forma habitual, temos que ser diligentes, pois Satanás aproveita de todas as oportunidades para entrar e bagunçar. Não podemos também esquecer da paz que é mencionado ainda neste versículo. Quando a paz de Deus reina em nossos corações, pode ter certeza, nós podemos manter esta unidade. Para fechar com chave de ouro, não podemos esquecer sobre o crescimento que Paulo nos fala desta unidade. Paulo tem o seu olhar de forma invisível e visível sobre a igreja. Ele consegue contemplar pelos olhos da fé a igreja como o corpo de Cristo, todos aqueles em todos os países, em determinados lugares que reconheceram e aceitaram Cristo como o único Senhor e Salvador, fazem parte do corpo, mas ele também tem o seu olhar visível da congregação local, pois ele falou sobre os ministérios, os dons, onde Cristo deu para os seus, para que eles possam servir uns aos outros, pois o intuito é a edificação, o intuito é formar a semelhança do Filho de Deus, é formar os crentes lavados e remidos à semelhança do Filho de Deus. E uma dessas evidências de crescimento espiritual é a semelhança de Cristo, como dito aqui há poucos instantes. Nós também podemos falar sobre a estabilidade, pois o cristão maduro não segue as novidades religiosas que surgem dia a dia. Os charlatões, eles estão procurando pessoas instáveis, eles estão procurando pessoas infantis, pessoas que não desenvolveram ainda a sua maturidade, pessoas que não têm o hábito de buscar a Cristo, de ler as Escrituras. Elas são mais suscetíveis aos erros, a serem manipuladas e também a serem enganadas. Se você é um cristão imaturo, saiba que você é um alvo de um charlatão. Mas graças a Deus que você tem esse desejo de buscar a Deus através das Sagradas Escrituras, de conhecer mais a Cristo, tem o hábito de orar, de jejuar e, óbvio, de se congregar. Essas são as características de crentes saudáveis. Verdades combinadas com amor. Verdade sem amor é brutalidade. Mas aqueles que já atingiram esse certo nível de maturidade já entenderam
é que as suas palavras e a tonalidade delas influenciam muito no resultado das outras pessoas. Se você é uma pessoa madura, com certeza você é uma pessoa que coopera, pois outra evidência da maturidade é isso. Você entendeu que estamos dentro do corpo de Cristo, inseridos numa congregação local e estamos ali para servir uns aos outros, influenciar uns aos outros. Precisamos um dos outros. Quero que você saiba que o amor, ele é o sistema circulatório do corpo de Cristo. De acordo com as pesquisas científicas, os bebês que não recebem carinho não crescem normalmente e são mais suscetíveis a doenças, enquanto os bebês que são amados e recebem carinho crescem normalmente e são mais fortes. E isso podemos aplicar aos filhos de Deus. Um cristão isolado não pode ministrar a outros e nem ser ministrado por ele por meio dos dons. Vigiem. Se você estar inserido no corpo de Cristo, consequentemente, você se congrega em um determinado local onde a Bíblia reina. E esse foi o nosso estudo do capítulo 4 da Epístola aos Efésios. Obrigada por ficar até o final. Curte, comenta, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá.